Boa noite a todos. É com muita satisfação e alegria que a gente vem compartilhar um pouco da nossa história, do nosso conhecimento, né, com essa turma aí de pós-graduação. Nós somos uma empresa familiar que agora há poucos dias completamos 62 anos de história, desde que o pai começou o negócio. Eu vou explicar um pouco, contar um pouco da história do início, né, da parte dele, para talvez lá no meio e no fim vocês entenderem e compreender um pouco mais como foi toda a história nossa e toda a implantação e como a gente chegou no que a gente chegou até hoje. Nós somos uma pequena empresa atualmente, né, Empório de Ferragens TK. Nós estamos situados com a nossa loja matriz na cidade de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul. Temos mais duas filiais. Atualmente a gente está com 55 colaboradores. Na realidade, tudo isso começou mais precisamente no interior de 15 de Novembro, que é uma pequena cidade na época, né, uma pequena vila, e é onde meu pai, filho de pequenos agricultores, ele com seus 18 anos, eram 6 irmãos, ele era o quinto da família, e como era pouca terra e naquela época era muito mais difícil, ele não queria, nunca pensou, a intenção dele não era ficar no interior. Ele tinha já uma visão para frente, ele sempre pensava que ele não queria ser funcionário, empregado. Essa era o foco dele. Ele não queria ter essa postura dentro do mercado. E aos 18 anos de idade, na época, ele saiu de casa, né, veio morar na vila, digamos assim, né, e ele teve a ajuda de algumas pessoas, que nem era o seu Armindo Schwingel, né, uma pessoa de um pouco mais velha que ele, né, uns 15 anos mais velha, e eles se começaram. Mas o marco para nós foi o início do pai, no caso, foi que ele fez um curso por correspondência para rádio técnico. Naquela época isso já era uma coisa meio rara assim, né? Hoje já nem existe mais isso, tudo via internet, mas ele começou o negócio dele com um curso por correspondência para rádio técnico. E nós consideramos a data inicial de todo o processo, de todo o negócio, dia 16 de setembro de 1954, foi quando ele, com a ajuda do seu Armindo Schwingel, eles pagaram a taxa de inscrição para fazer o curso. E aí eles fizeram o curso, apenas 4 anos depois, e naquela época também, incrementando isso, a rádio e televisão, a luz elétrica no interior começou um pouco mais tarde a surgir a eletrificação rural. E isso foi em 54. E em 59, 5 anos mais tarde, foi assim que eles formalizaram a empresa e registraram a empresa como Timann Schwingel e Companhia Limitada. Então esse foi o início. E o produto que eles comercializavam era rádio, na época, bicicletas e concertos, então isso aí que começou. Bem mais tarde, depois que eles entraram na parte de material de construção, material elétrico, porque como vinha essa parte de eletrificação rural, aí que eles começaram a focar nesse mercado aí. E daí, isso passou anos, daí hoje nós somos, nossa família, somos entre 5 irmãos, né, eu sou o quarto. Todos nós, sem exceções, os 5 filhos, desde cedo já o pai nos colocávamos com pequenas tarefas, né? Isso dentro da empresa, a gente estudava de manhã ou de tarde, mas nós lá com seus 12, 13 anos, algum tipo de função, alguma coisinha nós tínhamos que fazer dentro da empresa, já para sentir e dar valor para toda a situação, e até porque na época a coisa não era fácil, era complicada, foi muito difícil o início, né? E
eu acho que dentro disso assim é que foi que a coisa tomou conta. Dentro da empresa familiar, que nem foi a nossa no caso, o maior compromisso, é conseguir separar o que é da família e o que é da empresa. Né? Atualmente a gente consegue, já há muito tempo a gente consegue fazer isso, né? E toda a administração da empresa ou na sua gestão deve ter o cuidado e a preocupação em dar condições de segurança aos familiares. Então, nossa postura o que é? A empresa é uma coisa, cada um tem sua vida particular, mas a empresa a gente considera como uma ilha segura, digamos assim, é de toda a família, né? Tem alguns que trabalham, outros que não trabalham dentro da empresa, mas a preocupação toda é manter a empresa, porque numa situação é ela que vai garantir a sustentabilidade dos familiares, ou financeiramente ou de estrutura. Né? Então, nós somos, como todo mundo trabalhou cedo, alguns estudaram, optaram por outros caminhos. Né? Então, atualmente, somente dos 5 irmãos nossos, que é a segunda geração no caso, somente temos 2 pessoas, que é eu e minha irmã um pouco mais velha, que é a gente que está dentro da empresa. Né? O meu irmão mais velho tem a construtora, minha irmã mais nova seguiu outro caminho e minha irmã bem mais velha também seguiu outro caminho. Então, atualmente, só 2 que estão diretamente na parte administrativa da empresa. E esse foi o nosso histórico. A gente aprendeu desde pequeno a dar valor para a coisa e gostar. E como toda família também tem suas encrencas ou suas dificuldades ou conflitos, numa empresa não muda nada. Mas quando a coisa é familiar, a intimidade é mais fácil criticar ou coisa assim. Mas hoje tem que se criar regras, uma estrutura e ter uma gestão boa para se evitar isso. Então esse é mais ou menos a nossa estrutura até então, né, que a gente trabalha hoje. E desses 2 irmãos que estão na empresa, eu sou o diretor administrativo e minha outra irmã é gerente de uma das filiais. Em relação à propriedade, ou seja, o capital nosso, para vocês terem como é que a gente faz essa parte aí, nós não temos assim o nosso ganho, por exemplo, que nem eu, nós somos como se fossem funcionários, nós temos nossos salários, temos nossos direitos de férias, 13º, como qualquer outra empresa. E os nossos irmãos que não estão dentro da empresa, né, eles têm cotas capitais, no caso, né? Então, e dentro dessas cotas capitais, nós já definimos há alguns anos atrás, como a gente estava em fase de crescimento, de que nós não passaríamos, fim do ano, quando fechasse o balanço, o lucro ou o crescimento, a gente não repassaria valores para os demais, para todos os sócios. Todo o valor é capitalizado na empresa. Deu lucro, tudo é investido dentro da empresa. Se caso algum dos sócios da segunda geração tiver uma necessidade ou um compromisso ou alguma coisa assim, ele solicita, é avaliado e daí a empresa adianta valor ou colabora ou ajuda, mas esse valor na realidade ele é descontado da cota capital dele no fim do ano. Então nós não usamos a sistemática de distribuição de lucro. Né? Eu, por exemplo, eu tenho 21%, né? E na época já desde o pai, quando ele começou lá, nossos filhos, nós fomos crescendo, fomos estudando, fomos trabalhando, ou optando por nossos caminhos separados, ele sempre teve o cuidado de dividir em partes justas para todos os filhos. Então, na verdade, ele lá tinha seu controle financeiro, sua planilha, onde ele dizia, para o filho X lá, para o filho tal, ele pagou a faculdade, então ele marcava lá quanto ele gastou, quanto ele investiu naquele filho. E assim foi. Então, como eu não fiz faculdade, né, somente dois irmãos meus fizeram faculdade, outros 3 não, mas eles pediram, em outros gastaram, ou digamos assim, usaram em outras situações, investiram em outras coisas. Eu hoje fiquei com 21% de toda a cota. Então, na verdade, essa foi feita a divisão dele na época para ser justo com todos os filhos. Quem quer estudar, eu vou pagar estudar, porque
nós éramos uma empresa pequena, não existia, não tinha dinheiro à vontade, isso foi um sacrifício, né? Então assim foi a sistemática da divisão de cotas para cada filho. E teve época assim que eu me lembro, daí lá em 88, 87, nossa cidade aqui foi emancipada e o pai tinha um envolvimento um pouco político também, ele fazia parte, era uma liderança forte, ele acabou sendo o primeiro prefeito. E aí, nessa época eu tinha 18 anos, 19 no máximo, e meus irmãos já estavam estudando, e eu também cheguei a estudar um pouco fora, mas voltei para casa porque eu não gostava de estudar, não era a minha praia, digamos assim. Eu resolvi vir voltar e me dedicar ao trabalho na empresa. E não me arrependo disso até hoje, é o que me satisfaz, sou apaixonado pelo que eu faço. E na realidade essa oportunidade que eu tive na empresa eu tive que aprender. Foi bem na época ali que a coisa foi naqueles planos do Collor lá e cruzados e o ERV, para os mais novos nem lembro disso aí. Então na realidade naquela época eu acho que nós estávamos quebrados e nós nem sabíamos. Né? A sorte é que ninguém veio dizer para nós que nós estávamos quebrados. Porque a gente foi persistente, a gente se dedicou e a gente conseguiu superar toda aquela época difícil lá. E foi com muito trabalho e dedicação que a gente superou. Então, e daí no caso eu com pouca experiência, imagina, 18, 19 anos, assumi já uma empresa, na época nós tínhamos 5, 6 funcionários, eu acho que nós tínhamos 2 lojas, né, lojas bem pequenas. Então isso foi um grande desafio, para mim foi um grande aprendizado. Então, e aí a gente foi batalhando, né, e depois, apenas 4 anos depois, lá em 94, 95, o pai acabou, quando terminou o mandato dele, o pai voltou para a empresa, mas ele já não entrou como administrador, ele entrou como, né, trabalhando, né, colaborando tudo, mas na parte administrativa já estava praticamente engrenado. Ele também estava muito na parte de compras também. E a gente trabalhou junto muito, eu e meu pai, naquela época. Daí depois que meu irmão veio, daí a gente começou mais, minha irmã também já estava na empresa, atuando, mas ela cuidava uma loja e eu cuidava outra loja. Então foi muito difícil naquela época lá. E nós ali em 2011, 2012, nós sentimos a necessidade de profissionalizar ou de melhorar a gestão ou definir regras mais claras. Porque a terceira geração já estava entrando no nosso mercado, já estava vindo para entrar na empresa. E ali a gente sentiu que começaria a poder dar alguns problemas de conflito e tal. Então a gente criou um protocolo familiar, onde foi criado regras, foi definido o que é sócio. Hoje nós definimos o que tem os sócios fundadores, que no caso é o pai, os sócios ativos, sócios inativos, que os sócios ativos são aqueles que trabalham, os sócios inativos são aqueles que não trabalham na empresa, os herdeiros ativos, que é a terceira geração, e os herdeiros inativos, que é a terceira geração que não trabalha. Então, na realidade, e os colaboradores, os funcionários, lógico. Então, a gente definiu isso e várias tantas outras regrinhas, os direitos e obrigações de cada um. Eu hoje, minha função é administrador da empresa. E isso, em nenhum momento, o pai chegou e disse, a partir de hoje é o Ivan que vai comandar, ele que vai administrar, ou ele isso. Na verdade, naquela época, que quando eu comecei, com meus 18, 19 anos, eu acho que eu aprendi com o pai que eu também não queria ser mandado, eu não tinha essa ideia, eu quero mandar e não ser mandado. Na verdade, essa é mais ou menos a linha que eu segui e sigo até hoje. Então, eu fui buscando dentro da empresa, na época, conhecimento, me dedicando, trabalhando. Isso era 10, 12 horas por dia, sem dúvida nenhuma, né? Pesquisando. Depois veio a parte de informatização, então a gente foi buscando, foi puxando para a gente a responsabilidade em tomar decisões. Tomamos decisões erradas, acertamos, erramos, mas foi assim, foi um grande desafio para nós. Então, na verdade, como eu já estava dentro da empresa, então pelas decisões que eu tomava, pela responsabilidade, as coisas vinham afunilando para mim. E isso foi com que eu assumi a empresa automaticamente, sem ninguém dizer, a partir de agora é o Ivan. Então, na verdade, isso aconteceu naturalmente dentro desse processo todo. Agora, na realidade, já com a terceira geração já está a caminho, na realidade, hoje eu sou um cara feliz porque na verdade eu trabalho com meu pai, está com seus 80 anos, ele ainda trabalha na empresa, ele chega pelas 8, 8 e meia da manhã, até as 5 horas da tarde ele fica na empresa, ele cuida no setor lá, que é o setor de agrícola, que ele é apaixonado pelo setor lá,
às vezes orçamento, levantamento de produto, isso aí ele se dedica lá, ele tá bem ativo ainda. Meu filho, no caso que eu já está com 20 anos, que é o Gabriel, ele já está no setor de compras, né, já responde por uma responsabilidade razoável lá. E da terceira geração nós temos o Gabriel e o Daniel, que são somente dois netos que estão dentro da empresa. O Daniel é responsável pela parte do departamento, né? E o Gabriel fica no setor de compras. Mas o Gabriel agora, o Daniel, que é o meu sobrinho, digamos, ele faz pouco tempo que ele retornou, que ele voltou, que ele entrou na empresa. Ele é bem mais velho que o Gabriel. Mas como é que eu preparei a terceira geração, que é o meu filho no caso? Ah, desculpe. Na verdade, assim como meu pai na época fez também, eu usei praticamente a mesma tática que meu pai usou comigo, né, quando a gente era adolescente. Como a gente vendia material de construção, areia, tijolo, ferro e acabamento, elétrico, hidráulico, de tudo. O pai às vezes mandava a gente lá junto com os funcionários, vai lá carregar areia, tijolo, pegar um pesado debaixo de sol, fazer entrega. E passei por esse setor do depósito, passei pelo setor de reposição, depois fui para vendas, depois fui para compra, até eu cheguei na parte administrativa hoje. Então, digamos assim, eu passei em todos os setores da empresa. E essa mesma tática, esse mesmo mecanismo, eu adotei com meu filho. No caso, ele já está com 21 anos hoje, eu já desde os 12 anos, 13 anos, eu já venho preparando ele para assumir a minha função lá na frente. E isso hoje eu me sinto feliz porque felizmente eu consegui despertar nele esse interesse, essa dedicação, né, dele gostar do que está fazendo, assim como eu. Então isso me deixa satisfeito. E ele fez a mesma coisa, quando ele era mais jovem, há pouco tempo aí, passou por todo o setor também. Botei ele lá junto com os funcionários lá no depósito, passei para reposição, etiquetagem, vendas, e daí que eu passei para o setor de compras, e daí agora vai ficar, hoje ele já responde por 70% do setor de compras. Então a ideia é passar por todos os setores para que realmente ele conheça o mecanismo e as funções de todos os setores. Porque eu acredito que tu assumir uma função de responsabilidade, tu tem que ter conhecimento, ou na prática ou na teoria. E isso foi com que a gente conseguiu implantar e colocar em prática nele. E hoje nós estamos há 3 gerações ainda, digamos assim, que estão dentro trabalhando junto, felizmente, né? O pai está forte ainda aí, então a gente está bem feliz com isso aí. Eu acho que o maior desafio de preparar a terceira geração, que eu acho que até a segunda, existe a estatística lá de que quanto mais vai para frente, acho que a terceira geração é 4, 5% que consegue sobreviver, algo parecido. Mas o maior desafio nosso, da gente, que é a segunda geração, é conseguir despertar o interesse para os nossos filhos ou sobrinhos que seja, a vontade e o gosto pelo negócio. Se eles não pegarem isso, é muito difícil. Então, eu acho que esse foi o maior desafio nosso, é conseguir, por isso que a gente começou desde cedo. É colocar em prática, mostrar como é que funciona, mostrar que aquilo é a nossa família, aquilo a gente depende daquele negócio e tem que gostar do que se faz. E isso a gente conseguiu, foi feliz nisso. Eu acho que se não conseguir botar na cabeça, implantar isso, de que eles têm que gostar do que fazem, têm que estar apaixonados pelo que fazem, dificilmente vai ter sucesso uma sucessão familiar. E nesse ponto a gente foi feliz, né, em relação a isso aí. Conflitos todas as empresas têm. Então nós criamos, em 2012, como eu falei antes, a gente começou a criar a gente criou um protocolo familiar, a gente foi buscar informação, pesquisas, fui ler livro para começar a buscar essas informações e botar no papel. Então a gente criou muitas regras. A terceira geração, para vocês terem uma ideia, a terceira geração, os direitos e obrigações são iguais a qualquer outro funcionário. Nós, a segunda, como somos sócios, até ainda temos algumas pequenas mordomias, mas a regra é igual. É férias, né? Terceiro, a retirada, se tu quer retirar mais, tu tem uma necessidade, pode, mas tu vai perder tua cota capital. Mas a terceira geração é como se fosse qualquer funcionário.
Se não se comportou, se não entrou na linha, é demitido como qualquer outro funcionário. As regras são iguais. E nós tivemos casos na empresa que tivemos que demitir membros da família. Então isso cria-se um respeito até pela outra equipe. A média dos nossos funcionários, hoje eu tenho funcionários assim, ó, que são funcionários mesmo, eu tenho uns 4, 5 de 20 anos acima de 10 anos, eu devo ter uns 10 funcionários acima de 10 anos, mais ou menos. Então assim, a nossa rotatividade é muito baixa. E eu acredito que tudo isso foi pelo comprometimento pelo ambiente que a gente cria dentro da empresa familiar para uma empresa profissional. Então, claro, a gente comete erros, não tem dúvida nenhuma, não é fácil acertar, todo dia é uma batalha, mas eu acho que o foco disso tudo é despertar o entusiasmo pela coisa. Tem que gostar do que faz, senão não tem jeito. Isso em qualquer lugar, qualquer negócio. Se não gostar do que faz, não. E o desafio para a terceira geração ou para as próximas gerações é despertar isso. E para isso também tem que ter as regras, não tem dúvida. Hoje tem que ter os direitos, mas as obrigações tem que vir, eu acho que até às vezes em primeiro lugar do que os direitos. Então nós queremos que nem a nossa, para a terceira geração, dentro de algumas regras, tem um protocolo familiar todo nosso. Um exemplo, se alguém quer estudar, tem que estar dentro da empresa. A empresa paga metade do estudo, mas desde que esteja estudando na empresa. E ele, quando se formar, por exemplo, ele tem, durante 5 anos, após a formatura, ele tem que estar na empresa. Se ele estudou, se formou e resolveu ser a empresa, por exemplo, que nem o pai dele, ou um dos sócios, que nem no caso seu, se meu filho ainda se formou, se ele resolver sair da empresa agora, eu teria que devolver para a empresa o que a empresa investiu nele. Então ele tem um período, tem umas regrinhas básicas assim que a gente incluiu. Então são pequenas regras que isso ajuda a criar um ambiente mais profissional, né? Existem as regras, existem direitos e obrigações. E isso tem que ser obrigatório na empresa, senão não tem jeito. Daí, nem vamos falar assim em questão de caixa, cada um tem a gestão financeira, por exemplo, o que é empresa é empresa, o que é pessoa particular é particular, não tem como misturar, tem que ser individual. E isso começa, os custos, despesa, tudo, senão começa a gerar conflito. Retiradas, a gente tenta jogar mais ou menos igual, se alguém precisar, tal, em relação a uma necessidade durante o ano, que ninguém extrapole, porque na verdade isso depende da empresa. Então acho que é mais ou menos isso, contando um pouco da nossa história, é mais ou menos isso aí. Eu quero agradecer a oportunidade para nós, é uma pena que não deu com a Cláudia, a gente testou para fazer ao vivo, seria bem mais interessante, porque a gente pode pegar e até com perguntas, a gente pode trocar informações. Para a gente isso aqui também está sendo um grande desafio, né? Trocar essa experiência, mas a empresa familiar é uma empresa fantástica. Eu acho que, só que todas as empresas familiares, uma é diferente da outra, assim como as pessoas são uma diferente da outra. E isso faz com que você, depende de cada família, tem suas peculiaridades, através de regras ou algumas coisas tem que ser diferente ou etc. Mas eu acredito, na minha opinião, pela experiência que a gente tem que se criar regras, não tem jeito. Segunda coisa, entusiasmo, tem que despertar o entusiasmo pelo negócio. A terceira geração, segunda que seja, qualquer o próximo herdeiro, tem que se preocupar em fazer com que ele se apaixone pelo negócio, senão ele vai queimar tudo ou alguém vai queimar. Então não tem jeito, para dar, e visão a médio e longo prazo também, é uma coisa muito importante para uma empresa familiar, tem que visualizar lá na frente. O maior problema é quando você não tem ninguém da família que queira assumir o negócio, que não desperte o interesse. Eu acho que dentro de uma empresa familiar esse é o maior, deve ser a maior infelicidade do cara que começou o negócio, quando não tem ninguém mais que quer tocar o negócio. Deve ser uma grande resolução. E nós, felizmente, nossa empresa hoje, com 62 anos de idade, né, desde que o pai começou, estamos aí as 3 gerações trabalhando dentro. Felizmente as coisas, a situação econômica do país não está lá como deveria estar, mas a gente vem crescer muito nos últimos anos. Então a gente está na luta e eu acho que é o caminho esse aí, é muito trabalho, botar a cara para funcionar aí os pensamentos,
Mas é isso aí, gente. Eu quero agradecer a oportunidade. Um grande abraço para vocês. Eu vou deixar com a Cláudia aí o meu e-mail, o meu contato. Nós temos uma página no Facebook, onde conta um pouco da história da empresa. Pesquisam lá Ferragens TK ou Importe Ferragens TK. Tem um pouco da nossa história, um pouco da nossa empresa para vocês conhecerem. Vou deixar meu e-mail com a Cláudia. Se alguém tiver interesse, pode mandar um e-mail ou até me adicionar no meu Face lá, Ivan Tiema também. Será o maior prazer contribuir com mais informações, porque assim como eu também fui buscar informações, posso ajudar a colaborar com todas as pessoas. Isso é muito gratificante. Eu acho que hoje faz parte dessa troca de aprendizado e essa troca de informações. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e sucesso a todos vocês.